No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como exatamente Five Nights at Freddy's 1 conseguia ser tão assustador, e por isso tão popular, mesmo sendo tão simples, feito por apenas uma pessoa. Olá, amante do terror. Não há dúvidas que FNAF foi e ainda é um jogo muito popular, sendo um dos poucos jogos que começaram como indies e ainda assim conseguiu se consolidar como um dos mais populares, tendo 9 anos de história. E falando em história, a lore dessa franquia ainda é um completo mistério, com várias teorias mirabolantes sendo criadas e recriadas ao decorrer dos anos, com muitos tentando contar qual é a possível história por trás. Mas eu acredito que, até que o autor oficialize de fato, tudo não passa de teorias. Porém, antes de tudo ficar tão complexo, Five Nights at Freddy's era somente mais um jogo de terror indie, feito por Scott Cawthon, que parou a internet por volta de 2014 e 2015. O game tinha uma estética simples, uma jogabilidade simples, e um objetivo mais simples ainda: sobreviver das meia-noite até às 6 da manhã durante uma semana útil, ou seja, 5 noites. E ainda com o bônus do final de semana, totalizando 7 noites. Parece fácil, não é? Eu vou te contar que nas 2 primeiras noites é fácil sim, já que essas são 2 noites que podem ser consideradas tutoriais para você se acostumar com a jogabilidade do jogo. Assim que você começa, se vê em uma sala cheia de pôsteres, uma mesa bagunçada com um sistema de câmeras de segurança e uma porta pesada de aço dos 2 lados, com luzes para ver o corredor. Quando menos espera, o telefone toca e uma voz atende. Hello? Hello? I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Esse sendo um personagem que até então ninguém sabe exatamente quem é na história, sendo só chamado de Phone Guy, o cara do telefone, ou então Scott Cawthon, já que foi ele quem dublou. Enfim, o cara do telefone vai te mandar uma mensagem gravada dizendo que vai dar um apoio nas suas primeiras noites e te dizer algumas informações que podem ser úteis. Tirando a enrolação, a informação mais importante que ele te dá é que os animatronics, que são bonecos eletrônicos que cantam e dançam sem precisar que um humano vista o traje, de noite acabam entrando em um modo de deambulação livre. Isso significa que, de algum modo, durante a noite, os animatrônicos começam a vagar por aí. Só que eles não perambulam, eles deambulam. Ou seja, eles têm um destino. E o destino é a sala que você está nesse momento. Ele diz que, em um determinado momento na história da Freddy Fazbear's Pizza, os animatronics eram permitidos andar pelo restaurante durante o dia. Assim conseguiam interagir com as crianças, com as famílias e ter uma proximidade maior que simplesmente ficar travado no palco. Até que um incidente acabou acontecendo, chamado de A Mordida de 87. Onde alguém chegou perto demais de uns robôs e acabou sendo mordido na cabeça, ficando sem o lobo frontal. Depois disso, os animatronics ficaram proibidos de andar por lá durante o dia, mas nada os impedia de andar durante a noite. Depois de um tempo, os mecanismos deles acabariam te confundindo com um exoesqueleto fora do traje e tentariam te colocar dentro de um. Isso não seria exatamente um problema se esses trajes não tivessem sistemas de molas, travessas, fios e sistemas animatrônicos, principalmente na área facial. Isso faria com que seu corpo fosse todo perfurado e rasgado, e seus olhos e dentes saltassem para fora da máscara. Então realmente não seria nada agradável ser pego por algum desses bichos. E para se proteger, teria que usar o sistema de câmeras para ver onde eles estão, usar o sistema de luz para ver se não tem algo ou alguém no ponto cego da câmera da porta e, claro, a própria porta,
que deve ser fechada assim que um animatrônico for avistado perto dela. E isso tudo, claro, com uma energia extremamente limitada que acaba mais rápido do que os olhos podem ver. Por isso não dá para simplesmente se intocar dentro da sala e esperar as 6 horas bater. Isso vai drenar a sua energia de um modo inimaginável. E se a energia acabar, as 2 portas vão se abrir. E como Freddy fica mais agitado no escuro, é exclusivamente ele que vai dar um fim na sua vida. No passar das noites, o cara do telefone vai deixando mais mensagens. Só que na noite 4, algo ou alguém invade o local que ele tá e o mata. E na quinta, quem te deixa uma mensagem já não é mais o phone guy, e sim uma coisa com uma voz medonha, falando de trás pra frente. E mesmo que você inverta o áudio, ainda assim, a mensagem não faz o menor sentido. Os animatronics são Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Freddy, Chica e Bonnie são o trio principal dessa pizzaria. São eles quem cantam, dançam e alegram a criançada. Já o Foxy era para ser um tipo de raposa pirata que também divertiria as crianças em um palco solo, mas por algum motivo ele acabou quebrando e ficou fora de serviço. Na ordem de cada noite, Bonnie é o que vai sair primeiro. E na primeira noite, ele geralmente é o único que sai, porque, como eu disse, é para ser um tutorial. Então só um deles vai tentar te matar, e ele não é tão agressivo assim. Você não vai vê-lo se movendo, ele simplesmente vai se teletransportar entre as câmeras. E o seu trabalho é saber onde ele está, e se chegar perto demais da porta, é para você fechar imediatamente. Caso contrário, isso vai acontecer. Na segunda noite, quem vai dar as caras vai ser 2, Chica e Foxy. A Chica tem o mesmo mecanismo que Bonnie. A diferença é que ela vai chegar pelo lado oeste e vai aparecer na porta direita, e o Bonnie na da esquerda. E tem uma câmera que não tem imagem, só som, e o único modo de saber se ela está lá ou não é a batida de panelas, já que é a câmera da cozinha. E, por algum motivo, a Chica fica derrubando panelas, talvez porque esteja com fome ou algo assim. Mas em suma é a mesma coisa. Já com o Foxy, a história é outra. Os outros 3 animatrônicos parecem se teleportar entre as câmeras, mas o Foxy é o único que pode ser visto se movendo. De acordo com o Phone Guy, ele não gosta de ser visto, por isso fica mais ativo quando a câmera fica inativa por um longo tempo, e aos poucos vai saindo da Pirate Cove. Se você for na câmera 1C e a Pirate Cove estiver totalmente aberta e vazia, vá instantaneamente para a câmera 2A. Quando fizer isso, vai ver a cena bizarra do Foxy correndo a toda velocidade em direção à sua sala. E assim que ver, deve imediatamente fechar a porta à sua esquerda. Senão, Foxy entrará na sala. E aí é game over. E, da terceira noite em diante, o último que estava faltando é Freddy, o protagonista. A movimentação do Freddy é parecida com a da Chica, na questão de se teletransportar pelas câmeras e vir pelo lado oeste. Só que ele mal aparece, sempre ficando na escuridão, só dando para ver as pupilas luminosas olhando fixamente para a câmera. Só que diferente da Chica e Bonnie, Freddy não aparece na porta, e sim só na parte de trás do corredor. Quando isso acontecer, você deve fechar a porta e esperar que ele volte para o corredor oeste. Assim você vai ficar seguro por um tempo. Assim como Foxy, Freddy não precisa que você abra as câmeras para te matar.
Quando você olha para o lado esquerdo do escritório e em seguida olha de volta para a direita, é o momento que o jumpscare vem. Fazendo assim o Freddy ser um dos animatrônicos mais perigosos. E tem um animatronic extra, que é mais como um easter egg, que não tem um nome específico, mas a fandom o chama de Golden Freddy. Golden Freddy tem a aparência do protagonista, mas com as cores douradas, um chapéu e gravata pretos e olhos pretos com pupilas brancas brilhantes. Ele pode aparecer quando você menos esperar, dando essa risada. E assim que abaixar o tablet das câmeras, ele vai aparecer dentro da sua sala, independente se as portas estiverem fechadas ou não. Na tela, vai piscar várias imagens bizarras, junto da famosa frase "It's me". A única coisa que você tem que fazer é levantar o tablet novamente e abaixar de novo. Assim, ele vai simplesmente sumir do mesmo jeito que apareceu. Se não fazer isso, ele vai te dar o jumpscare, e seu jogo vai simplesmente fechar. Encontros com o Golden Freddy são um evento um tanto raro, por isso que ele é considerado mais um easter egg do que um animatronic extra. E, na noite 7, que é considerado uma noite bônus, onde você pode controlar a agressividade de cada animatronic, se você colocar a numeração 1987... Isso ainda é base para teorias até os dias atuais. O que faz Five Nights at Freddy's ser tão desafiador é o fato de que todos os elementos colocados ali praticamente se completam. Tudo parece que foi pensado de um jeito que não fique tão fácil, mas também não muito difícil. Não tem atalhos fáceis, não tem forma mais ou menos segura de passar a noite. Se trata de aprender padrões, aprender sobre o comportamento de cada animatronic, saber como lidar com cada um e como economizar a sua energia para que sobreviva até às 6 da manhã. Não dá para manter as suas portas fechadas o tempo todo, pois eventualmente sua energia vai cair. Ainda mais se o Foxy ficar batendo na porta o tempo todo, o que diminui drasticamente sua barra de energia. E também não dá para simplesmente ficar parado sem fazer nada, porque duas coisas podem acontecer: o Foxy entrar na sala e te matar, ou o Freddy entrar na sala e te matar. Uma coisa acaba anulando a outra, não dando espaço para atalhos ou formas de trapacear. Claro que com certeza existem brechas, mas elas não são facilmente descobertas, isso te garanto. Quando a luz acaba, o único animatronic que te mata é o Freddy, onde toca a música clássica que todo mundo já conhece, que dá aquele medo genuíno quando começa. E assim que acaba, você ouve passos e em seguida o jumpscare. Se você for sortudo, a noite vira mesmo que a luz já tenha acabado. Já se for azarado, a única coisa que te resta é pular da cadeira. Olá, amante do terror. Aproveitando que eu fiz o vídeo sobre o Five Nights at Freddy's 1, por que não fazer um sobre o 2? Ou melhor, sobre toda a franquia. Se você não assistiu o vídeo sobre o 1, recomendo que assista depois desse aqui. Five Nights at Freddy's 2. Depois do sucesso que foi o FNAF 1, acredito que novas ideias surgiram na mente maquiavélica de Scott Cawthon, que implementou novas mecânicas e deixou o jogo que já era complicado ainda pior, relativamente. As mecânicas novas incluem novas mensagens por telefone, não tem mais portas, uma máscara de Freddy, uma lanterna e muitos animatronics. As novas chamadas não são lá tão interessantes quanto a primeira, e são consideravelmente mais longas. É basicamente a mesma coisa. Boas-vindas, boa sorte, boa noite, bom trabalho, fique até o amanhecer, etc, etc. Mas uma coisa muito importante que ele diz, na primeira noite, é o seguinte: They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Reconhecimento facial, movimentação avançada, movimentação livre durante o dia e dados criminais.
conseguem detectar um predador a 1 milha de distância. Com isso, você já pode deduzir com o que você vai lidar. Além disso, ele também menciona algumas coisas envolvendo os animatronics. Mas como eu já vou explicar aqui, não precisa ouvir toda a explicação monótona do cara do telefone. Basicamente, todos eles têm o mesmo problema que os primeiros lá do FNAF 1. Eles te confundem com um exoesqueleto fora do traje. E com isso, vão tentar te colocar dentro de um. E é o mesmo problema. Molas, sistemas animatrônicos, mortal para um ser humano de carne e osso. Tanto que a tela de Game Over é o Freddy te encarando de fora da fantasia. Como dá para perceber só de olhar para a sala, você não tem mais portas para se proteger, seja lá qual for o motivo. Agora, suas 2 únicas proteções são sua lanterna e uma máscara de Freddy, que serve para enganar o sistema dos animatronics. Porém, contudo, todavia, a máscara funciona com 99% dos animatronics, porém, não funciona com 2 deles, Foxy e Puppet. Mas a gente já chega lá. Primeiramente, vamos falar dos animatronics em si. Os novos animatronics são Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, Balloon Boy, Mangle, Old Freddy, Old Bonnie, Old Chica, Foxy, Puppet e, claro, Old Golden Freddy. O trio de toys se comportam da seguinte maneira. Toy Bonnie vem pela direita, Toy Freddy pelo centro e Toy Chica pode vir da esquerda ou pelo centro. A estratégia com a Chica e Bonnie é colocar a máscara assim que você os ver no duto de ventilação. Já com o Toy Freddy, é colocar a máscara no exato momento em que ele estiver dentro da sala. Se demorar muito, é game over. Balloon Boy é parecido, mas é diferente. Ele só vai vir de um único ponto, o duto de ventilação esquerdo. A cada movimento, ele vai soltar um Hello? Hi. junto do barulho de movimento na ventilação. Assim que ele estiver no ponto cego, você deve colocar a máscara e esperar de novo o sinal sonoro, significando que ele já saiu de lá. Se você levantar a câmera enquanto ele estiver no ponto cego do duto, ele não vai te matar, mas vai te impedir de acender toda e qualquer luz, seja da lanterna ou dos dutos. Ou seja, você vai ficar literalmente no escuro, só dando para esperar a morte chegar. A Mangle é uma raposa branca, só que toda desmontada e com a cabeça do exoesqueleto para fora da cabeça do traje, resultando nesse negócio bizarro. Ela chega pelo duto direito, fazendo um barulho de rádio distorcido, e assim como os outros, você precisa colocar a máscara e esperar ela ir embora. Se você abrir as câmeras antes disso, ela vai entrar na sua sala, pendurada no teto, e não vai sair mais, até te dar o jumpscare. E não dá pra simplesmente ficar com a máscara o tempo todo por um único e simples motivo. Foxy. Ao contrário dos outros animatronics, Foxy não pode ser enganado pela máscara. Mesmo se você ficar com ela, ele vai conseguir te matar, mesmo se você não levantar as câmeras, igualzinho no primeiro jogo. De acordo com o Phone Guy, o único modo de deter o Foxy é piscando a lanterna nele algumas vezes. Isso vai meio que resetar os sistemas dele e vai fazer com que ele recue. Porém, não é só o Foxy que não é enganado pela máscara. Existe um outro, e seu nome é Puppet. Puppet é considerado o animatronic mais perigoso do jogo, porque além de te obrigar a entrar nas câmeras, é a maior preocupação do jogador, e é o único que tem um sinal de alerta específico no canto da tela, e que se você vacilar, você tá morto, independentemente do que faça. Ela fica dentro de uma caixa de música, que precisa ser rebobinada toda hora. A cada noite, a música vai acabando cada vez mais rápido. Para efeitos de comparação, na noite 1, ela só começa a descer a partir das 2 da manhã, e ainda desce muito devagar, só que com o passar das noites, fica cada vez mais difícil deixar ela com mais da metade. Se essa música acabar, uma outra vai começar. A caixa vai estar aberta e vazia, o que significa que a Puppet já saiu. Ela não vai aparecer em nenhuma das câmeras. A única forma que ela aparece é na tela te dando jumpscare. Não existe absolutamente nada que você possa fazer que coloque ela na caixa de novo. Quando ela sai, você morre, simples assim.
Nem a máscara, nem a lanterna vai te salvar. Ou seja, vai ter que começar tudo de novo. Os Olds, ou Withereds, são os mesmos do FNAF 1, só que todos destruídos e acabados, jogados nos fundos do restaurante. E sinceramente, não são os piores desse jogo. Todos eles fazem basicamente a mesma coisa que o Toy Freddy, aparecem dentro da sala, e você precisa colocar a máscara o mais rápido possível, senão é game over. E por fim, Golden Freddy. Golden Freddy, assim como no primeiro jogo, é muito raro de se ver, principalmente nas primeiras noites. Porém, na noite 6 e na Custom Night, se você colocar ele, é claro, ele aparece praticamente toda hora, seja sentado dentro da sala ou como uma cabeça gigante no corredor central. Para evitar ele dentro do escritório, basta colocar a máscara até que ele desapareça. Já no corredor, é só não ficar com a lanterna ligada, que eventualmente ele vai desaparecer. Ele não gosta de ser observado, e se fizer isso, ele vai te atacar de lá do corredor. Felizmente, o jogo não fecha imediatamente depois do jumpscare, que nem era no 1, mas no fim é game over de qualquer jeito. O jogo conta com 4 animatronics secretos, que são bem raros de se encontrar. O primeiro, e o menos raro, é o Shadow Freddy. Ele aparece em condições bem específicas dentro da Parts and Service, no mesmo lugar onde ficam os Olds. Ele tem a aparência do Old Freddy, só que com tons bem escuros de roxo, e aparenta estar vazio, só ficando sentado no canto, não fazendo mais nada além disso. O segundo é a JJ. Ela também é chamada de Balloon Girl, e é bem parecida com o Balloon Boy, na questão de não dar jumpscare no jogador. Porém, ela não faz absolutamente nada além de ficar olhando debaixo da mesa, o que na verdade é bem sinistro. Contudo, ela é tão rara que pouquíssimas pessoas tiveram a sorte de ela aparecer ocasionalmente durante uma gameplay ocasional, mas existem eventos gravados em que a JJ deu as caras, e é sempre uma baita surpresa quando acontece. Oh, whoa, hey! Look, it's Balloon Girl! Look, it's Balloon Girl! O terceiro é o Endoskeleton. Eu mesmo já consegui vê-lo uma vez quando jogava ativamente FNAF 2. Ele pode aparecer depois de alguns passos bem específicos que você faz, ou seja, meio que pode ser invocado, mas é bem difícil e depende bastante de sorte. O Endoskeleton vai aparecer no lugar da Puppet. Assim como os outros dois, ele não vai fazer absolutamente nada além de ficar parado, mas mesmo assim é interessante de se ver. Como já dá para imaginar, ele é o exoesqueleto que fica dentro dos trajes. Então, em cada um dos animatronics tem um desse. E o último é o RWQ-FSFASXC, também conhecido como Shadow Bonnie, ou RWQ. Eu particularmente nunca o vi. E assim como a JJ, ele não aparece em nenhuma câmera, e sim diretamente no seu escritório. Ele tem a aparência do Toy Bonnie, só que totalmente preto dos pés à cabeça. As únicas partes que não são puro preto são os olhos e os dentes, que são brancos e reluzentes. Shadow Bonnie acho que é um dos mais raros de aparecer, e ao contrário dos outros 3, ele sim faz algo. Se você não colocar a máscara até que ele desapareça, o jogo vai simplesmente fechar, assim como o Golden Freddy fazia no primeiro jogo, só que sem o jumpscare. FNAF 2 foi o primeiro jogo da saga a implementar os minigames. Eu não sei exatamente a ordem específica que cada minigame se passa, mas eu sei que eles podem explicar coisas envolvendo a lore de Five Nights at Freddy's. Eles são os seguintes. O primeiro começa com o Foxy animando uma festa de crianças 3 vezes. Na terceira vez, aparece a imagem de um homem rosa ou roxo ali no canto, e quando o Foxy vai ver as crianças novamente, elas estão todas mortas. O segundo é com o Freddy dando bolos a algumas crianças, só que uma delas está do lado de fora, chorando, quando de repente chega um carro roxo e para do lado dela. O homem roxo sai de dentro desse carro e mata a criança, que até então não se sabia quem era. Hoje em dia sabemos quem ela é, quem a matou e como a Puppet está envolvida, mas isso não vem ao caso. Talvez em um vídeo futuro eu explique melhor isso. Charlie, onde você tá, filha? O terceiro minigame já é com a Puppet. Você, controlando ela, deve entregar 4 presentes para 4 figuras lembrando crianças mortas.
E quando termina, agora deve colocar as cabeças dos animatronics nessas figuras. Isso simboliza que você está entregando vida a elas. E assim que termina, um quinto corpo aparece em um único frame no centro da sala. E daí, o jumpscare do Golden Freddy acontece. No quarto e último minigame, você controla Freddy e deve seguir Puppet por várias salas, até você chegar em uma em que o minigame simplesmente acaba. Se você encostar em qualquer um dos corpos, o resultado é o mesmo. Durante 3 desses minigames, uma voz estranha fica fazendo barulhos estranhos, mas, se você acelerar, dá para perceber que na verdade ela está dizendo letras, que formam palavras. E os nomes desses minigames, na maioria das vezes, remetem a essas palavras que essa voz fala. Na ordem dos minigames, as seguintes palavras podem ser ouvidas: Save him, help them, save them. Olá, amante do terror. Five Nights at Freddy's 2 acabou sendo mais um sucesso dessa franquia, e como tal, era quase certeza que um terceiro jogo iria sair, tão bom quanto os outros dois. E dito e feito, em março de 2015 foi lançado Five Nights at Freddy's 3, diferente de tudo o que já tínhamos visto até então. Nos últimos 2 jogos da franquia, tivemos diferenças bem notáveis entre cada um. Por exemplo, FNAF 2 não teve portas, teve muito mais animatronics, não tinha mais um sistema de energia que desligava tudo, dentre outras coisas que se diferenciavam do primeiro jogo. E com FNAF 3 não poderia ser diferente, afinal, a tradição tinha que ser seguida. Foram implementadas muitas coisas novas que podem ter deixado o jogo mais fácil ou mais difícil. Isso vai depender de cada jogador. Eu particularmente acredito que FNAF 3 não seja tão complicado quanto o 2, mas ainda assim tem uma série de dificuldades que podem te atrapalhar, e bastante. Os eventos do jogo se passam 30 anos depois do fechamento da Freddy Fazbear's Pizza, com você sendo um guarda de segurança de um restaurante que tem como principal atração o terror. Afinal, todos conheciam os horrores que se passaram dentro daquele lugar, então tomaram proveito disso e o transformaram em uma atração para justamente causar medo. E você, sendo um desafortunado guarda noturno, tirou a sorte grande de poder acompanhar o espetáculo bem de perto, sozinho e, claro, com perigo de morte. Você está em uma sala pequena, com apenas uma porta na esquerda e um duto de ventilação na direita, e na sua frente tem uma enorme vidraça que dá para o corredor. Antes, você só tinha um tablet para observar as câmeras de segurança, mas agora as coisas mudaram, pois não há mais um, e sim 2 tablets, um para ver a câmera e o outro para reparar os sistemas de ventilação, de câmeras e de áudio. Como assim reparar? De vez em quando, alguns desses sistemas, ou até todos, podem acabar parando de funcionar, e é através desse tablet da esquerda que você consegue repará-los, e obviamente, essa reparação demora muito, tanto que, se tiver mais de um que parou de funcionar, o ideal é apertar em Reboot All, que repara todos de uma vez. O problema é que ele demora quase o dobro de tempo do que levaria para reparar somente um dos sistemas. O que acontece se você não consertar depende. As câmeras não vão mostrar a imagem, o áudio não vai tocar, as ilusões vão aumentar e eventualmente você vai morrer. Então, é bom repará-los para não ter problemas. E para que serve esse áudio? Primeiro, vamos falar dos inimigos do jogo. Aqui, todos, exceto um, são ilusões. Essas ilusões são chamadas de Phantom ou fantasmas. Phantom Freddy, Foxy, Chica, Mangon, Balloon Boy e Marionette. Todos eles, como eu disse, são ilusões. Isso significa que se você levar um jumpscare deles, você não vai morrer. Porém, há uma alta chance de algum sistema falhar. E quanto mais jumpscares você tomar, mais é difícil de ficar vivo.
Todos eles têm uma aparência queimada, sombria, bizarra, distorcida e desgastada, parecendo realmente espectros que vieram assombrar o guarda noturno, que até o momento do lançamento do jogo, em 2015, não se tinha a menor ideia de quem era. Cada um deles tem uma forma de lidar, e é melhor que aprenda o mais rápido possível. O Phantom Freddy aparece na vidraça central, do lado de fora da sala, andando furtivamente, até se abaixar e ficar fora de vista. Se você ficar o encarando por muito tempo, o jumpscare é certo. Para evitá-lo, basta olhar as câmeras até que desapareça. Até então, é a única forma de não levar susto, o que é até bem simples. Phantom Foxy, com certeza, é o que mais pega desprevenido, porque ele não dá aviso como os outros. Ele aparece no lado esquerdo da sala. E se você estiver distraído ou precisar necessariamente olhar para a esquerda para entrar no tablet de reparação, o que vai acontecer é o mais óbvio: jumpscare. Para evitá-lo, você deve virar lentamente para a esquerda até conseguir ver o braço dele. Phantom Foxy não vai te atacar a menos que seja olhado diretamente. Então, ao fazer isso, vire rapidamente para a direita e entre nas câmeras de novo. Quando retornar, ele já vai ter desaparecido. Parece fácil, até você estar desesperado por conta da tonelada de problemas acontecendo ao mesmo tempo e não ter tempo de pensar em virar devagar para a esquerda. Então, o jumpscare do Phantom Foxy algumas vezes é inevitável. A Phantom Chica aparece sempre na câmera 7, nos arcades. Evitá-la é até bem simples. Simplesmente não olhe na câmera 7, a menos que seja muito necessário. E mesmo assim, ela só vai aparecer do lado esquerdo da sala se for observada por mais de 0,5 segundos, tempo suficiente para fechar as câmeras antes que ela apareça. Phantom Balloon Boy age quase da mesma forma que a Chica, tirando o fato de que, ao invés de aparecer somente na câmera 7, ele pode aparecer em qualquer câmera. Inclusive, existe a chance dele aparecer assim que você abri-las, e se você falhar em fechá-las a tempo, ele vai te dar jumpscare. Mas não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa que você precisa fazer é fechar as câmeras a tempo. A Phantom Mangle age da exata mesma forma que a Phantom Chica. Ela vai aparecer na câmera 4. E se você falhar em fechar as câmeras em menos de 0,5 segundos, ela vai aparecer do lado de fora da vidraça. Só que ao invés de te dar jumpscare, ela vai ficar fazendo um barulho muito alto, o que pode te atrapalhar muito, além de desativar o sistema de áudio. Ela não fica lá permanentemente, mas fica a tempo suficiente. Phantom Marionette é provavelmente a mais letal entre todos os Phantoms. Ela aparece na câmera 8, e assim como a Phantom Chica em Phantom Mangle, você tem 0,5 segundos para trocar de câmera ou fechar o tablet. Se não fizer isso, ela vai aparecer na sua frente, fazendo um barulho mecânico agudo. Além disso, vai desativar os 2 tablets e causar danos ao sistema de câmeras. Phantom Marionette é considerada a mais letal entre todos os Phantoms, porque ela te deixa 20 segundos inteiros vulnerável ao Springtrap. A mais nova inovação do FNAF 3 foi, sem dúvidas, o fato de ter 7 animatronics, mas apenas um deles conseguir te matar: Springtrap. Springtrap é um coelho amarelo humanoide que vaga por todas as câmeras possíveis, incluindo os dutos de ventilação. Ou seja, ele pode atacar tanto da esquerda quanto da direita. As únicas formas de evitar o Springtrap é tocando o áudio para atraí-lo para outro lugar, mas isso pode não funcionar às vezes. Ou então, fechando as passagens dos dutos de ventilação, o que também pode ser perigoso, porque além de você precisar ter um tempo de reação muito rápido, quanto menos ventilação, maior a probabilidade dos Phantoms aparecerem, o que aumenta a probabilidade do Springtrap conseguir te matar. O áudio só funciona se for tocado próximo da câmera em que o Springtrap está. Se for tocado longe, não vai funcionar. E como eu disse, também existe a possibilidade de ele ignorar completamente. Provavelmente, a parte mais difícil em lidar com o Springtrap é encontrá-lo nas câmeras. Algumas vezes, ele pode estar em um lugar bem óbvio, e outras,
muito escondido, a ponto de você penar para conseguir ver onde ele está. Vendo essas imagens, mesmo sem estática, é difícil encontrá-lo. Imagina no meio da adrenalina, com escuridão e uma estática bem inconveniente na tela. Fica quase impossível vê-lo. Se ele aparece na sua porta que fica na esquerda, a morte é quase certa. Se você der sorte, você vai conseguir enganá-lo com um sistema de áudio. Se não... Esse foi o segundo jogo da franquia a ter minigames. E sinceramente, acho que alguns dos minigames mais importantes estão aqui. Aqueles que a maioria vê são os que acontecem após cada noite. Para resumir todos eles, é você controlar cada um dos animatronics principais, seguir o Shadow Freddy e ao chegar em um determinado ponto, um homem roxo vem e te mata. O minigame final, que ficou mais famoso, é onde você controla a alma de uma criança morta e confronta esse homem roxo. Ele tenta fugir das almas entrando no traje do Springtrap. Só que depois de uns segundos, sangue começa a jorrar e aos poucos ele vai morrendo. O que indica que esse tal homem roxo, que até então não se sabia quem era, se transformou num animatronic que nos mata durante o jogo. FNAF 3 ainda conta com minigames secretos, que só podem ser acessados fazendo coisas específicas. Eles são Balloon Boy Air Adventure, Mangle's Quest, Chica's Party, Stage 1, Glitch Minigame e Happiest Day. Cada um desses minigames secretos tem partes secretas, e todas elas levam para o final bom do jogo, onde todas as almas das crianças conseguem descansar em paz. O jogo conta com 3 finais possíveis. Um deles eu já falei, que é o final bom. O final ruim acontece quando você termina o jogo normalmente até a noite 5. Na tela final, mostra que as almas das crianças ainda estão nos animatronics, representadas pela luz em seus olhos. Ou seja, elas não conseguiram descansar ainda. E tem o final neutro, ou para muitos, o final verdadeiro, que você consegue após terminar a 6ª noite. Esse mostra um jornal com a seguinte notícia: pegando fogo, Fazbear's Fright completamente destruída. Uma nova atração local baseada em uma antiga franquia de pizzaria foi queimada durante a noite. As autoridades não descartam a possibilidade de um crime, mas até o momento parece que foi causado por fiação defeituosa. Muito pouco foi encontrado no local. Os poucos itens que foram resgatados foram vendidos para leilão. Até então, não se sabia qual era o propósito dessa notícia, mas após analisarem melhor e aumentarem o brilho da imagem, descobriram Springtrap ali no fundo. Ou seja, ele vai voltar. Zero dias até a festa. Olá, amante do terror. Five Nights at Freddy's 4 é o que muitos consideram como sendo o mais assustador de toda a saga. Há aqueles que concordam e aqueles que discordam. Na minha querida e humilde opinião, eu o considero como tendo os animatronics mais assustadores, mas não sendo o jogo mais assustador. Porque uma coisa que você não pode negar é que as aparências dessas aberrações definitivamente são de arrepiar, principalmente na época em que o jogo foi lançado, e ninguém esperava algo do tipo. Por mais que os outros jogos de FNAF fossem diferentes uns dos outros, eles tinham um padrão. Você estava dentro de um escritório, não podia se mexer, tinha que ver câmeras e era um guarda noturno. Mas, no FNAF 4, isso simplesmente não existia mais. Tomou uma perspectiva nova, em um lugar novo, com mecânicas novas e um jeito novo de sobreviver aos animatronics. Agora,
o jogo não se passa mais dentro de um escritório, como dá pra ver. Ele se passa dentro de um quarto, e não qualquer quarto, e sim um de criança, o que dá a entender que somos de fato uma criança, além do minigame do início. Nesse cenário, você precisa se preocupar com 4 problemas: as 2 portas na esquerda e direita, o armário no centro e a cama atrás. Nesses 4 cantos, um animatronic pode vir e te atacar, então você precisa observar constantemente. As 2 portas dão para corredores, e são nesses corredores que 2 dos 4 animatronics possíveis podem atacar, e eles só atacam a partir do momento que você acende a lanterna na hora errada. O armário é o que você vai mais ignorar nas primeiras noites, porque o animatronic entrar lá é uma pura questão de possibilidade, e só vai te atacar caso você passe muito tempo sem olhar, mas não vai te atacar caso você acenda a lanterna. E a cama é um dos mais perigosos, porque se você vacilar e ficar muito tempo sem olhar, os bichinhos vão se transformar nisso aí. Os animatronics desse jogo agora são chamados de Nightmare. Nightmare Chica, Bonnie, Foxy e Freddy. Esses são os que te atacam da noite 1 a 4 e noite 6 e 7. Todos eles têm uma aparência bizarra e assustadora, com dentes e garras pontiagudas, que eu sinceramente não imagino dando show em um restaurante, a não ser que seja uma animação de terror. Mas enfim, todos eles, como de costume, querem te matar, e você tem que sobreviver até às 6 da manhã. Isso continuou o mesmo. Felizmente não tem mais aquelas ligações que demoravam uma eternidade para acabar. Aqui só o tutorial que fica na tela por muito tempo. Bom, começa o jogo, você está no centro do quarto, e como eu disse, você precisa verificar cada um dos 4 cenários. Cada cenário pertence a um animatronic. Nightmare Bonnie vem da esquerda, Nightmare Chica da direita, Nightmare Foxy do armário e Freddy da cama, atrás. Para sobreviver contra Chica e Bonnie, você tem que ir até a porta, mas não acender a lanterna de imediato. E isso é de suma importância. Nunca acenda a lanterna assim que chegar na porta. A probabilidade de você morrer é muito alta. Em vez disso, você vai precisar usar os seus ouvidos. Por isso é necessário que você use fones de ouvido em um volume considerável para que escute atentamente a esse som. Se você estiver com o volume baixo, vai ser muito difícil escutar esse som, então você vai morrer com mais frequência, o que não é legal. Vai ter que encarar o medo de levar jumpscare e colocar o volume bem alto. E é justamente por isso que eu considero os jumpscares dele muito bem elaborados, porque ele praticamente te obriga a pôr em um volume altíssimo para conseguir ouvir a respiração e os passos dos animatronics. E isso não seria de todo ruim se não existisse o Foxy, porque o Foxy fica no armário, e quando você acende a lanterna do armário, tem uma grande possibilidade do Foxy gritar na sua cara, mas não te matar. E como você está com o volume alto, o susto é quase garantido. Bom, voltando. Para sobreviver ao Bonnie e Chica, você vai precisar ouvir atentamente a respiração, e se ouvir, fechar a porta e mantê-la assim até ouvir o som dele indo embora, que pode ser os sons de passos ou algo se arrastando no chão. O Foxy não começa dentro do armário. Ele pode entrar lá em determinado momento. Ele pode vir da esquerda ou da direita, e você pode vê-lo no corredor ao acender a luz. Inclusive, acender a luz é a única forma de impedi-lo de entrar no armário, mas isso fica mais difícil a cada noite. Você sabe que ele entrou no armário quando volta para a posição original e vê ele se fechando. Isso significa que ele já está lá dentro. E para sobreviver a ele, basta ir até lá e acender a lanterna. Se ele estiver na forma Nightmare, feche a porta do armário até que ele se transforme em uma pelúcia. Só aí você estará seguro. E finalmente a cama, que é de onde o Freddy vem. Antes do seu jumpscare, cerca de 3 miniaturas dele vão aparecer na cama fazendo um barulho estranho. Você precisa acender a lanterna deles para expulsá-los de lá, porque se todos os 3 se reunirem, vão invocar o Nightmare Freddy, e aí é jumpscare na certa. Lembra do que eu disse que eram 4 animatronics? Então, isso é
até a noite 5. A partir da noite 5, um novo animatronic aparece, um que não tinha sido apresentado até então, tirando o minigame secreto do FNAF 3. Nightmare Fredbear. Nightmare Fredbear é o único animatronic que te caça na noite 5. Por toda a noite, é só com ele que você precisa se preocupar. E como dá para imaginar, ele vem de todas as direções possíveis. Não se sabe exatamente como, mas ele consegue praticamente se teleportar entre as portas para dentro do armário e em cima da cama. Quando ele está no armário ou em cima da cama, a única parte que aparece dele é a cabeça, o que deixa essa criatura ainda mais bizarra. Ele não respira, mas ele faz outros tipos de barulho, como passos de estática. Então, se ouvir passos vindos da direita, quer dizer que ele está na porta direita, e vice-versa. Você deve ligar a luz para saber se deve ou não fechar a porta, o que é consideravelmente mais fácil do que ficar ouvindo respiração. Em compensação, você precisa ficar atento aos passos. No armário, você fecha as portas até ele ir embora. Na cama, você acende a lanterna até ele ir embora. E assim você vai até às 6 da manhã. Na noite 6, Nightmare Fredbear só vai aparecer a partir das 4 da manhã. Antes disso, você vai ter que lidar com todos os 4, o que vai complicar e muito a sua vida, porque a parte mais difícil dessa noite é justamente lidar com os 4, e não com o Fredbear. E é aí que chegamos na noite 7, também conhecida como Noite Pesadelo. Ela é basicamente igual à noite 6, até as 4 da manhã. Quando der esse horário, o sexto e último animatronic vai aparecer, Nightmare. Nightmare é igual ao Fredbear, com exceção das suas cores. Em vez de dourado com cartola e gravata roxa, ele é preto translúcido com uma cartola e gravata dourada. Em questão de movimentação, ele também é igual ao Fredbear, porém muito mais agressivo em comparação. Agressivo como? Bom, Fredbear te ataca de todos os cantos, mas ainda assim te dá uma pequena janela de tempo para respirar e pensar no seu próximo movimento. Já Nightmare é muito mais rápido e praticamente não dá descanso. Quando ele aparece em uma porta e você consegue se livrar dele, ele imediatamente vai aparecer na outra porta, a um passo de te dar o jumpscare. Você tem uma janela de tempo muito curta para reagir, e se não for rápido, é game over. Ele sim é a parte mais difícil da noite, porque qualquer vacilo, qualquer deslize que seja, se você parar para respirar, é jumpscare. Felizmente, uma coisa que é menos pior comparada com os outros animatronics é o jumpscare dele, que não tem animação, é só uma imagem estática com um som distorcido de fundo. E eu acho que não tem como tomar susto disso. FNAF 4 também conta com os famosos minigames, só que não só aqueles em 2D. Antes de cada noite começar, você tem acesso a um minigame extra. Você está em um corredor, e na sua frente tem o Plush Trap em cima de uma cadeira, e um X logo na sua frente. Seu objetivo é posicionar o Plush Trap no X, e para isso, você tem que permanecer com a luz apagada e acender somente quando achar que ele vai estar posicionado no X. Você não pode ficar muito tempo nem com a luz apagada, nem muito tempo com ela acesa, porque das duas uma, ou o tempo vai acabar e você perder, ou vai levar um jumpscare do Plush Trap. Mas agora, indo para os minigames mesmo, o jogo não conta com minigames secretos que nem o FNAF 3, apenas aqueles que acontecem a cada noite, e eles contam uma história linear da criança que controlamos durante o jogo, provavelmente. Ela não tem um nome oficial, então todos a chamam de Crying Child. Eu até iria chamar ela de Ivan, mas... Colocaram até isso, pô. Obrigado por ser meu amigo, Fredbear. Está falando com quem, Ivan? Ah não, Ivan não! Então é melhor chamar pelo nome popular, né? Enfim, Crying Child era um menino que morria de medo de animatronics e vivia chorando.
tanto é que ganhou esse apelido. Sabendo desse fato, seu irmão Michael Afton vivia o perturbando, dando sustos com a máscara do Foxy, o trancando na Parts and Service, até fazer o ato que se arrependeria pelo resto da sua vida. A cada minigame aparecia um tipo de contador, contando quantos dias faltavam para uma tal festa, e com o decorrer dos minigames, um dos personagens fala que Crying Child tem que ir, afinal, a festa era dele. E um momento bastante importante durante esses minigames é onde podemos ver o Homem de Roxo colocando uma fantasia de Springbone em um dos funcionários, mostrando que, quem quer que ele era, já trabalhou aí. No último minigame, 0 dias até a festa, vimos 4 garotos, incluindo Michael Afton, com as máscaras dos 4 animatronics, tirando sarro com um menino chorando no chão. Eles então o levantam e o levam para perto de Fredbear, que aqui já é um animatronic com um exoesqueleto dentro, ou seja, ele executa um determinado movimento e não vai parar o movimento por nada. Nada mesmo. Os garotos então fizeram sua última brincadeira, dizendo que o menino queria dar um beijo no Fredbear. O levaram mais para perto e colocaram sua cabeça dentro da boca do animatronic. Lembra do que eu disse sobre o movimento? Que ele não seria impedido por nada? Pois é, o que aconteceu foi que o mecanismo da mandíbula do Fredbear estava programado para abrir e fechar. E quando algo impede esse movimento, esse mecanismo vai forçar até o seu limite para completar o movimento. E esse algo era a cabeça do menino. Ela foi brutalmente esmagada, causando a morte da criança. Os 4 pararam de rir e só ficaram ali, observando a cena, horrorizados, porque não era para isso acontecer. Era só uma brincadeira inocente que acabou em uma terrível tragédia. Muitos, inclusive eu, achavam que aquela cena tinha sido da tal mordida de 87, mas na verdade esses eventos aconteceram em 1983, então essa foi a mordida de 83, não 87. A mordida de 87 ainda é um mistério até hoje. Sabemos quem foi a vítima, mas não o culpado. A vítima foi Jeremy Fitz, o guarda noturno do FNAF 2, que foi mordido no lobo frontal por um dos animatronics. Muitos acreditam que tenha sido a Mangle por conta de como seu jumpscare é executado, de cima para baixo. Assim, na noite 6, ela teria atacado o guarda noturno e mordido a sua cabeça, mas até onde se sabe, isso é uma teoria. Bom, depois disso, vemos Crying Child em um local escuro, rodeado por seus animatronics de pelúcia, incluindo uma pelúcia do Fredbear, que conversa com ele durante todos os minigames. Mas tem uma outra voz, a voz de Michael, pedindo desculpas por tudo o que ele tinha feito. Enquanto a pelúcia de Fredbear, ela solta a seguinte frase: "Você está quebrado. Ainda somos amigos. Ainda acredita nisso? Ainda estou aqui. E eu vou remontá-lo." Parece que houve um pequeno problema que está afetando a nossa habilidade de motivar Baby apropriadamente. Por favor, fique parado enquanto eu reinicio o sistema. Ficarei momentaneamente offline durante este processo. Vários outros sistemas também irão ficar offline, tipo as portas de segurança, travas das ventilações e oxigênio. Começando a reiniciação do sistema. Eu não reconheço você. Você é novo. É um cenário familiar. De qualquer forma, é algo muito estranho querer ver até aqui. Estou curiosa para saber o que levaria uma pessoa a passar as suas noites em um lugar como este por vontade própria. Curiosidade? Talvez ignorância? Há um espaço debaixo da mesa. Alguém antes de você a construiu para ser um esconderijo. E funcionou para ele. Recomendo que se apresse, no entanto. Você estará seguro lá. Só tente não fazer contato visual. Vai acabar em breve. Eles vão perder o interesse. Olá, amante do terror.
FNAF Sister Location, também conhecido como FNAF 5, um dos mais aguardados a serem lançados por nosso queridíssimo Scott Calton. Muitos esperavam que este jogo viesse com a resolução de muitos dos mistérios envolvendo a franquia. Mas adivinha só? É claro que ele veio com mais perguntas do que respostas, já que nos apresentou vários e vários outros animatronics completamente diferentes dos que já tinham sido apresentados antes. Mas acredite, não foi apenas os animatronics que mudaram. Praticamente toda a estrutura das noites mudaram. O jogo continua sendo um point and click, mas dessa vez você tinha mais de um cenário para se preocupar, e todas as noites tem algo diferente para se fazer. Não tem mais aquele esquema de sobreviver até as 6 da manhã. Agora, era cumprir determinadas tarefas sem ser morto por algum animatronic no processo. Isso pelo menos a partir da segunda noite. Esse fato pode ter agradado alguns e desagradado outros, mas quem disser que não foi surpreendente estará mentindo, já que todos os jogos anteriores vinham seguindo o mesmo padrão, mas esse resolveu mudar um pouco a sua estrutura e vir com um estilo de gameplay diferente dos outros, que tinha muito mais a ver com a história em si do que com o negócio de passar as noites, sem sistema de câmeras, sem lanterna, sem portas, sem nada do tipo. Cada noite segue seu próprio estilo, e nada mais justo do que eu citar elas aqui pra você. Great. 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 A Noite 1 é a mais simples de todas. Serve basicamente como uma apresentação do jogo. Ela começa com você dentro de um elevador, e uma voz começa a falar com você. Chamam ele de Hand Unit, ou só como o instrutor. Ele é a sua voz de companhia, que vai te guiar com o passar das noites. Tem outra voz, mas eu vou falar dela mais pra frente. Ele começa pedindo pra você colocar o seu nome no teclado que aparece na sua frente, mas como o sistema dele tá meio quebrado, você não consegue, e acaba sendo chamado de Ovos Beneditos. Com isso, você está apto para sair do elevador e seguir em frente. Você passa por um duto de ventilação até chegar em uma sala. Dentro dessa sala tem duas janelas com vistas para dois palcos, o da Ballora e o do Funtime Foxy. Hand Unit diz para você dar um choque controlado nos dois para motivá-los a voltar para o palco. E não se acostume muito, porque esse tal sistema de choque só vai funcionar direito nessa noite. Depois disso, você passa por outro duto até chegar na galeria da Circus Baby, que porventura não está lá. Ele então pede para você dar um choque controlado, mas, adivinha? Não funciona. Let's try another. Ele pede para tentar de novo, e mesmo ela não aparecendo por algum motivo, os sensores dele detectam sua presença, e Hand Unit pede para você voltar. E com isso, a Noite 1 está completada. Você aparentemente volta para casa e começa a assistir um programa chamado de The Immoral and the Restless, que é tipo um desenho ou novela que é totalmente irrelevante pra gente. Então, vamos deixar isso de lado por enquanto e ir pra Noite 2. You're the only vampire I've ever loved. Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Na Noite 2, você também começa dentro do elevador, e dessa vez, o Hand Unit te pede para escolher uma outra voz de companhia naquele mesmo teclado. E como o sistema não funciona direito, ele deduz que a voz que você quer é a do adolescente angustiado. Então a voz muda para, aparentemente, a de um adolescente revoltado com a vida, te dando as instruções de uma maneira preguiçosa. So, not that funny, but it's a story. Mas ela não dura muito, porque depois que você dá o choque na Ballora e Funtime Foxy, a voz quebra. Great. Great. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Detalhe que dessa vez, os dois já não aparecem mais no palco, e sim na sua janela, te encarando apenas como duas silhuetas. Daí você já percebe que tem algo de errado.
mas ignora porque o Hand Unit te pede para ir de novo até a galeria da Baby. Chegando lá, você tenta dar o choque controlado na Circus Baby, porém, assim como na noite anterior, nada acontece, e na última tentativa, o botão falha, e o instrutor diz que vai precisar dar um reboot no sistema, e que tudo vai ficar desligado por alguns instantes, e assim que ele para de falar, você fica no escuro. Motion trigger, entryway vent. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Ballora Gallery maintenance vent opened. Passando alguns segundos, uma outra voz começa a falar com você. É uma voz feminina, que fala suave, quase sussurrando. Você até então não sabe a quem essa voz pertence, mas considerando que a Circus Baby é o único animatronic que não deu as caras até agora, tá meio óbvio quem está falando com você. Ela pede para que você se esconda debaixo da mesa para que eles não te vejam e percam o interesse. Você, por algum motivo, obedece à voz misteriosa e vai para debaixo da mesa, se fechando em um tipo de esconderijo. Passando o tempo, vários Bidybabs passam a te procurar e vão tentar abrir a escotilha do esconderijo, que você precisa segurar para que não abra completamente, porque senão... Assim que sobreviver, você vai precisar ir até uma sala que está o Funtime Freddy através do auditório da Ballora para religar a energia manualmente. Porém, Baby diz que se você seguir as instruções do Hand Unit de atravessar o auditório o mais rápido que puder, você vai morrer. Você precisa ir devagar, parando e avançando de acordo com a altura da música que ela toca, chegando na sala onde você vai precisar reparar o sistema. Lá você encontra o Funtime Freddy, e para lidar com ele, vai precisar soltar um áudio que tem uma voz que diz para ele se acalmar, pois não há ninguém ali, e ficar nessa até concluir todos os reparos. A volta é mais tranquila, já que não precisa ficar evitando a Ballora, e assim você concluiu a segunda noite. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? A noite 3 começa no elevador, e o Hand Unit te pede para escolher uma música no teclado, e a que sai é a Bongos Casuais. Quando você chega na sala, ele pede para que você verifique novamente ambos os animatronics, mas fala que não é necessário ver a Baby. Porém, se você for até lá e se esconder debaixo da mesa, vai ouvir um diálogo semi-secreto da Baby, onde ela descreve como que ela não intencionalmente matou Elizabeth Afton. Mas isso fica para outro vídeo. Nessa noite, seu objetivo é ir até a Parts and Service para desativar o Funtime Freddy, e para isso, vai precisar passar pelo auditório do Funtime Foxy, piscando um flash para ver quando você pode ou não pode mover. Caso tenha sucesso, entrará na Parts and Service para desativá-lo. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Quando retornar, você inevitavelmente vai levar um jumpscare do Funtime Foxy. Só que, ao invés de ir para a tela de Game Over, iniciará na noite 4. Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. A noite 4 inicia de uma forma um tanto diferente. Você está dentro de um traje de animatronic. Sabe, um daqueles que tem as travas de molas que podem perfurar o seu corpo. A Baby fala com você e diz que te colocou aí dentro e que vai te manter assim por um tempo. Você está na Scooping Room. A melhor tradução possível para isso seria sala de escavação. Ela até faz uma alusão a um scooper para pegar sorvete, mas digamos que essa scooper tem uma finalidade um tanto brutal, que é desmantelar alguma coisa. Nesse caso foi a Ballora, que é destroçada na sua frente.
Depois que você vê isso, a Baby abre a face do traje para que você seja visto nas câmeras de segurança. E até você ser resgatado, vai ter que ficar dando corda nas travas de molas, porque o seu batimento cardíaco e respiração fazem com que elas se armem. E quanto mais movimento você faz, mais rápido elas vão se armando. Como se não fosse suficiente, pequenas bailarinas, que são chamadas de mini-rinas, vão começar a escalar você. E para expulsá-las, você precisa se balançar. Só que quanto mais balanço, mais rápido as travas se ativam. Então use esse recurso inteligentemente. Essa situação vai durar por 3 minutos na vida real. Passando os 3 minutos, você vai para a noite 5. Na noite 5, você precisa ir até a Parts and Service de novo para reparar a Circus Baby, que foi desligada por algum motivo desconhecido. Para chegar lá, vai ter que passar pelo auditório do Funtime Fox novamente. Chegando na Parts and Service, o Hand Unit vai ser interrompido pela Circus Baby. Ela diz na noite 4 que aprendeu como fingir, e naquele momento estava fingindo estar desativada para que você pegasse um pequeno dispositivo dentro dela e enviasse aquele corpo de metal para a sala de escavação. Depois disso, ela diz que vai te guiar até a sala para que possa destruir o corpo. Quando você chega no auditório, ela te guia e finge que a Ballora está junto de você. Mas não é a Ballora que te dá jumpscare caso você fale. É um animatronic novo, chamado de Ennard, a junção de todos os animatronics da Circus Baby Pizza World. Uma aberração. Assim que você chega na sala de escavação, descobre que Baby estava te enganando esse tempo todo. Aviso: você acaba de entrar em uma área de alto risco. Você está na escotilha de manutenção 1B, reservada para limpeza e reparação da escavadeira. A entrada deste lado da sala é terminantemente proibida a qualquer funcionário não autorizado. Essa é a sala de escavação. Funtime Fox já esteve aqui hoje. Funtime Fred já esteve aqui hoje também. Ballora já esteve aqui hoje também. Circus Baby já esteve aqui hoje também. Eu já estive lá fora antes, mas eles sempre me puxam de volta. Eles sempre nos colocam pra dentro. Não há lugar para se esconder aqui. Não tem pra onde ir quando nos parecemos assim. Mas se nós fôssemos iguais a você, então poderíamos sair. Se nós fôssemos iguais a você, então teríamos um lugar para ir. A escavadeira dói por um instante. Então, a escavadeira te mata, abrindo um rombo na sua barriga, arrancando seus órgãos internos para que Ennard conseguisse entrar em você e assim usar o seu corpo como um disfarce. No entanto, como este minigame mostra, o seu corpo foi apodrecendo e ele teve que abandoná-lo. Contudo, assim como o Baby falou, você, ou melhor, Michael Afton, não morre. Esse é o final verdadeiro. Porém, ainda existe um final alternativo que pode ser alcançado ganhando a segunda estrela, que pode ser conseguida completando o minigame da Baby. A segunda estrela te dá o cartão de acesso da sala privada. Assim que você conseguir, você deve desobedecê-la, indo para frente e para a direita em vez da esquerda, e continuar até ouvir uma voz dizendo acesso garantido. E então, você estará dentro de uma sala um tanto familiar, com 3 TVs, câmeras de segurança, 2 portas e um duto para fechar. O Hand Unit então fala que você está em área restrita e que não está autorizado a sair de lá até que a equipe venha e te resgate às 6 da manhã. E assim que for resgatado, vai ser demitido e enviado para casa. Até lá, você precisa sobreviver ao Ennard, que vai tentar entrar na sua sala de qualquer jeito. Isso
enquanto ouve as lamentações de Circus Baby. Por que não confiou em mim? Por que não confiou em mim? Por que você não acreditou em mim? Às vezes eu não entendo por que as pessoas fazem o que fazem. Pensei que tivesse gostado de mim. Pensei que tinha feito tudo certo. Nós não queremos machucar ninguém, mas precisamos de você. Precisamos de você para que possamos sair. Precisamos de você para que possamos nos esconder. Precisamos de você para que sejamos iguais a você. Se nos encontrarem assim, não poderemos tentar de novo. Se eles nos encontrarem assim, nós não poderemos tentar de novo. Você precisa nos ajudar. Precisa nos deixar entrar na sala. Você precisa nos deixar entrar na sala. Não é por isso que veio aqui? Para ficar com ela de novo? Eu não entendo. Você não vai morrer. E é só por um momento. Eu vou encontrar uma saída. Olá, amante do terror. E finalmente chegamos em um dos últimos jogos dessa franquia. O jogo que supostamente era para ser o final, mas aí depois veio outro e mais outro. E agora sabemos que esse não foi o fim da franquia. Ainda. Mas mesmo não sendo o primeiro e nem o último, pra mim esse é o jogo mais assustador de toda a franquia. O jogo que mais causa aflição, que mais te deixa com vontade de apertar Alt F4 para sair dele. Não pela feiura dos animatronics, e sim pela ambientação, e principalmente pela alta dependência da sorte. Mas vamos por partes, não precisamos nos apressar aqui. Fazbear Pizzeria Simulator. Quando Scott Calton lançou esse jogo, todo mundo pensou a mesma coisa, que era só mais uma das várias pegadinhas que ele já fez, porque o Scott tinha e tem um histórico de falar uma coisa e fazer outra completamente diferente para confundir os fãs, e deixar a história confusa, mais confusa ainda. Mas todo mundo quebrou a cara quando viu que se tratava realmente de uma sequência, disfarçada de um simples simulador de pizzaria. Ele começa com um minigame, como aqueles que vimos nos jogos anteriores, onde você é o Freddy e precisa alimentar pessoas com pizzas. E como de praxe nesses jogos, ele vai ficando bizarro com o passar do tempo. Depois que você conclui esse minigame, o jogo então mostra que não é uma simples pegadinha do Scott, pois muda para um ambiente mais sinistro. E em nossa frente está um animatronic todo destroçado, que parece muito com um robô que já conhecemos antes, Baby. Só que essa não é a Baby que conhecemos. Ela foi reconstruída com peças descartadas depois que o Ennard se desfez quando deixou o corpo apodrecido do Michael, sendo Scrap Baby, ou Baby Sucata. Na sua frente tem um toca-fitas, que se você apertar o play, vai ouvir a gravação de um homem até então desconhecido. Ele diz que você precisa cumprir os requisitos do parágrafo 4, ou seja, checar o beco dos fundos da pizzaria para ver se tem algum animatronic descartado lá para trazê-lo para dentro e assim reaproveitar o que quer que dê para reaproveitar nesses corpos de metal. Ele diz que vai fazer um tipo de estímulo de áudio para ver qual é a reação que o animatronic vai ter. E você vai ter que documentar quais foram os resultados, se ele teve uma reação, não teve ou se não tem certeza. Nessa cena inicial, você não vai fazer absolutamente nada além de escutar. Isso é só um preparativo para o que vem mais pra frente. Begin audio prompt in 3, 2, 1. O jogo inicia com um comercial, que o narrador é o nosso grande amigo Unit. Ele nos dá o contexto sobre quem somos e o que estamos fazendo ali. Somos alguém que investiu em uma pizzaria,
e agora temos que cuidar e lucrar com o nosso novo negócio. Mas para isso, vamos ter que investir um pouco mais, e o dinheiro que sobrou depois do investimento foram exatos $100. Com esses $100, se você souber o que comprar, você pode evoluir bastante a sua pizzaria antes mesmo de iniciar o primeiro turno. E como fazer isso? Quando você joga os minigames que você compra, você ganha os chamados Fast Pontos. E a cada 1000 Fast Pontos, você ganha $100. E cada minigame te concede um número variado de pontos que podem ser convertidos em dinheiro para adicionar mais coisas na sua pizzaria, ou expandi-la como um todo. E também tem algumas propagandas que você pode aceitar para ganhar uma quantia diária. Porém, elas vêm com um preço, pois elas podem te atrapalhar e muito nos seus turnos. Cada objeto que é comprado tem um nível de risco, que vai do nível 0 ao 9, e quanto maior esse risco, maior a probabilidade de você receber um processo, e o nível de risco da própria pizzaria vai de 0 até 49. Com um nível de risco maior que 49, você desbloqueia um dos 6 finais do jogo. O ideal é você deixar o nível de risco da pizzaria no 0, ou pelo menos abaixo de 50. E para fazer isso, basta não comprar objetos de alto risco, por mais que eles saiam muitas vezes mais baratos do que os seguros. Isso vale tanto para brinquedos quanto para animatronics. Bom, uma vez que você terminar de fazer as suas modificações, é hora de ir para o seu primeiro turno. Os turnos acontecem enquanto a pizzaria está funcionando. Você vai para um outro local escuro com 2 ventilações enormes do seu lado. Aqui, você tem que fazer uma série de tarefas antes de apertar para finalizar o turno. No início, o tempo para realizar essas tarefas vai ser ridiculamente demorado, porque tem alguns upgrades para fazer ao decorrer dos dias passados. O primeiro turno vai ser tranquilo, nenhum animatronic vai te matar, porque não vai ter nenhum, já que eles vão aparecer a partir do segundo turno. Assim que terminar, você vai ser levado até a Salvage Room para fazer o salvamento de um animatronic achado jogado no beco dos fundos. Vão ser cerca de 4 animatronics, cada um com o seu valor. O primeiro deles é o Molten Freddy, que é outra parte do Ennard com a cabeça do Funtime Freddy toda destruída. O homem do cassete te pergunta se você vai querer salvar ou jogar de volta no beco. Se você jogar de volta, não vai ganhar o dinheiro do salvamento, mas também não vai correr perigo durante o segundo turno. Caso decida salvar, você vai ter que fazer aquilo que eu mostrei no início, tocar o estímulo de áudio assim que a contagem do homem chegar em 0, e então documentar se teve reação ou não, ou se não teve certeza. Contudo, vai ter momentos que o animatronic vai se mostrar instável ou até agressivo e vai se mexer da posição inicial dele. Então, o que você deve fazer é sempre ficar de olho na posição exata que ele está, porque nenhum dos animatronics vai se mexer bruscamente. Eles vão fazer movimentos mínimos, somente quando você erguer o papel de documentação. E se você não for atento o suficiente, eles vão te dar jumpscare. Document results. Quando eles se mexem, o que você deve fazer é usar um taser para fazê-los voltar para suas posições neutras com um choque controlado. Mas tem um porém. Você só pode usar esse taser no máximo 3 vezes, porque a partir da 4ª, o choque vai começar a danificar os animatronics, consequentemente diminuindo drasticamente o valor inicial deles. Eles são respectivamente Molten Freddy, $500, Springtrap ou Afton, $1.000, Scrap Baby, $2.000 e, por fim, Lefty, $5.000. Como dá para imaginar, quanto maior o valor, maior o risco. E o Lefty tem um diferencial. Ele é o único animatronic de salvamento que dá para comprar na loja. Só que ninguém compra porque ele simplesmente tem risco máximo. Caso você compre ele antes de fazer o salvamento, a única coisa que vai ter no balcão é uma placa de madeira, escrito: "Não tem ninguém aqui, eu já estou dentro". E o que acontece se você decidir salvar, mas falhar? Além de você não ganhar o dinheiro do salvamento, o animatronic vai ficar solto pela pizzaria. Ou seja, você só se ferra de todos os ângulos. Então só é bom fazer o salvamento caso você tenha plena confiança nas suas habilidades, ou se quiser fazer o final verdadeiro do jogo, o completion.
Depois de cada salvamento, um novo animatronic vai estar pelos corredores, e cada um deles pode te matar durante os turnos. Eu já expliquei o que precisa ser feito para passar. Agora o problema vem quando você precisa lidar com os animatronics salvos. Primeiramente, você tem alguns sistemas que podem te ajudar a lidar com eles. O primeiro deles é poder ligar e desligar o terminal e o sistema de ventilação, assim atraindo menos atenção para sua sala, diminuindo o risco de ser pego por algum animatronic. Você pode usar os seus próprios ouvidos para escutar de que lado da ventilação algum animatronic está vindo. A dica é ficar apontando a lanterna para o lado do duto para que assim o risco de morte diminua. O problema é que isso não é garantia de nada, já que tem muitas chances de não dar certo e você morrer do mesmo jeito. Tem um sistema de áudio parecido com o do FNAF 3, que você pode atrair os animatronics para um canto específico longe da sua sala, pois eles são atraídos pelo barulho. Aqui não tem sistema de câmeras, então a única forma de saber onde eles estão é através de um sensor de movimento que detecta a última posição dos animatronics, mas não mostra quem é quem. A única coisa que aparece é um triângulo com uma exclamação no meio, mostrando que teve movimento naquela área. Como aqui não tem um negócio de ficar abaixando e levantando a câmera, então o susto pode vir literalmente a qualquer momento, te pegando completamente desprevenido. E é justamente por isso que eu considero esse mais assustador do que os outros, porque aqui não tem técnica que te salve. Não há um estilo definitivo de jogo que te garanta sucesso em todo o turno. Claro que você tem ajuda, mas ainda assim não garante que você vai passar de primeira, porque está completamente à mercê da sorte. Os animatronics têm um padrão irregular que muda toda hora. A agressividade deles é variável. Nunca se sabe onde exatamente eles estão e quando vão atacar. Nunca se sabe quando o jumpscare vai vir ou de que lado ele vai vir. Não há como decorar um padrão para montar uma estratégia. É usar tudo que você tem e rezar para que consiga passar sem dificuldades, ou pelo menos sem muitas dificuldades. Mas é isso, passando dos 6 turnos, você finalmente chega no sábado, que é a grande atração da sua pizzaria, e é no sábado que acontece o final, ou melhor, um dos finais. Dependendo das suas ações durante o jogo inteiro, você pode desbloquear 6 finais. Se você fez todas as modificações, mas não fez o salvamento de nenhum dos animatronics, o final vai ser com você sendo demitido pelo homem do cassete por não ter cumprido com os requisitos do parágrafo 4. E esse é o único final que não te dá um certificado. Mediocridade. Se você não tiver feito absolutamente nada na sua pizzaria, você vai ser demitido e vai ser chamado de preguiçoso pelo Hand Unit, ganhando seu certificado de mediocridade. Insanidade. Se você comprar os dados do arquivo Egg Baby, você vai descobrir uma planta no seu computador e um áudio gravado pelo homem do cassete, que tudo indica ser Harry Emily, o segundo fundador da pizzaria junto de William Afton. Ele lamenta pelas ações de Afton e pela sua própria complacência quanto a elas, antes de falar sobre o plano dele de libertar todas as almas presas nos animatronics. Para cobrir a sua descoberta, você então vai ser tido como insano pelo Unit e demitido, e vai ganhar um certificado de insanidade. Na lista negra. Se o seu restaurante tiver um risco de responsabilidade de 50 ou maior que 50, você vai ser reprimido pelo Unit pela sua irresponsabilidade e demitido. Isso vai te garantir o certificado "Você está na lista negra". Falência. Se você construir uma dívida enquanto estiver sendo processado, você vai ser demitido pelo Unit por ser uma causa perdida. Isso te garante o certificado de falência. Conclusão. Se você tiver um risco de responsabilidade abaixo de 50, um Fast Rating acima de 0 e tiver feito todos os salvamentos, o seguinte diálogo da Scrappy Baby vai acontecer. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place. Just like he asked you to. All of those little souls
in one place. Just for us. A gift. Now we can do what we were created to do. And be complete. I will make you proud, Daddy. Watch. Listen. And be full. Ela vai ser interrompida pelo Henry, que diz que armou aquele restaurante para ser uma prisão labiríntica para esses animatronics. Então, toca fogo na pizzaria para que então todos os espíritos lá dentro fossem libertos e alcançassem a paz, exceto um, o de William Afton, que seria jogado para os mais profundos poços do inferno. E nós, ou melhor, possivelmente Michael Afton, morre queimado junto dos outros animatronics. Isso acaba com Unit nos parabenizando por concluir a semana de trabalho e que não precisaríamos voltar, já que a Fazbear já não era mais uma entidade corporativa, nos dando o certificado de conclusão. E existe um final extra, onde se você concluir todos os minigames Freight Maze, Midnight Motorist e Security Puppet, uma ilustração de um cemitério vai aparecer no fim do jogo, com 6 túmulos com os nomes das crianças que foram vítimas do Afton. Em qualquer um dos finais, se você concluir os minigames, vai dar o certificado de Lore Keeper.